Benedita das Pedras, de Custódia, Pernambuco. O povo chamava ela de Viúva Caladona. Mulher de 3 filhos, de 43 anos, de mão calejada de apartar gado que não era dela. Mas em 1931, numa madrugada que o padre da paróquia jurou não ter visto, a fazenda do coronel Augusto Feitosa amanheceu com o dono sumido da cama, os capanga de cara no chão e uma égua baia de nome Jurema amarrada no mourão da frente. Limpa, descansada, como quem tinha ido passear. Quando o delegado chegou para tomar parte, não tinha o que registrar. Coronel não aparecia. Bala não tinha sido disparada. Só tinha pegada de mulher descalça no barro seco do terreiro. Uma mulher. Uma só. Cruzou a caatinga de ponta a ponta naquela noite. E na manhã seguinte, o nome de Augusto Feitosa começou a sumir dos cartórios daquele município. Um livro de cada vez. Até 1931 inteiro virar página em branco. Não tá em livro de escola. Não tá em enciclopédia. Tá numa caderneta de couro que eu encontrei num baú de cedro, em Custódia, escrita a lápis, com letra de quem aprendeu a escrever tarde e sozinho. Tem coisa que o povo velho sussurra quando a cachaça afrouxa a língua. E a gente que pesquisa sabe. O sussurro do povo velho é sempre mais verdadeiro do que a letra do livro. Essa aqui é a história de Benedita das Pedras. A história que começa onde a justiça terminou, 3h30 da madrugada. O galo ainda não tinha cantado, mas Benedita já estava de pé. Tinha uma rotina que o corpo dela aprendeu antes mesmo da cabeça. Acordar no escuro, atiçar o fogo da trempe, botar o café no coador de pano e sair para o quintal de pé descalço no barro frio. Jurema já estava esperando no curral. Uma égua baia, casco limpo, crina grossa, de olho miúdo e paciente. Tinha 14 anos de estrada. Nasceu na mesma semana em que o marido de Benedita, seu Joaquim, tinha morrido de malária. E dizia Benedita que aquela égua tinha nascido para tomar conta dela, quando ninguém mais fosse tomar. Não é exagero de saudade, não. Era verdade de sertão. Jurema era o que tirava a farinha no mercado da vila. Era o que levava a criança doente na garupa até a cidade de Custódia, 14 quilômetros de estrada de chão. Era o que puxava o carro de mão na época da rapadura. Era, sem rodeio, a diferença entre a família passar fome ou não passar. Benedita encilhou a égua com a delicadeza de quem trata parente. Passou a mão no pescoço. Cochichou qualquer coisa no ouvido dela. Os filhos depois jurariam que a mãe conversava com aquela égua como quem conversa com comadre. O sol estava saindo da serra quando ela acordou os 3 meninos. O mais velho, Severino, 13 anos. O do meio, Antônio, 10. O caçula, Zé Miúdo, 8. 3 cabra pequeno, magro de seca, mas de olho vivo. Hoje é dia de feira, ela disse. Pra gente vender a rapadura boa, aquela que tá lá no giral. O caçula bateu palma. Dia de feira era dia de ganhar um doce no fim. Era festa na casa dos pobres. Benedita carregou a rapadura nos alforjes da égua. Contou um por um. 22 tijolos de rapadura, cada um com o peso do trabalho de 3 semanas de fogo de lenha. Braço no melado, suor pingando no tacho. Aquilo ali, traduzido em dinheiro, ia dar para comprar feijão para 2 meses. Ia dar para comprar remédio da tosse do Zé Miúdo. Ia dar até para um pedaço de carne seca, se o açougueiro tivesse de bom humor. O sertão tava brabo naquele ano. Sol de rachar quenga de jumento. Mandacaru rachado, terra rachando. O gado do fazendeiro já tinha começado a descer pro brejo. Mas Benedita tinha o que precisava. Tinha Jurema, tinha a rapadura, tinha os 3 filhos e tinha a roça pequena lá atrás da casa, no pé da serra, que ainda dava alguma coisa. Era pouco, mas era dela. E era tudo. Ela não sabia. Nenhum pobre do sertão sabia. Mas tem uma hora na vida de quem não tem nada que até esse pouco incomoda quem tem tudo. Naquela terça-feira, dia 14 de abril de 1931, por volta das 10 da manhã, Benedita encilhou Jurema, amarrou os alforjes, botou o chapéu de palha,
e saiu pro terreiro com os 3 filhos esperando ela ir. Ia demorar umas 3 horas na feira, de ida e volta. Não chegou a sair do terreiro. Vinham a cavalo, 3 homens. Chapéu de aba larga, alforje vazio, espingarda atravessada no peito. O primeiro se chamava Zé Pinga. Cabra de salgueiro, magro, de olho vermelho de cachaça da manhã. Esse eu sei o nome porque tá na caderneta de Benedita. E bate com o que seu Anastácio me contou numa tarde de fevereiro em Custódia, 3 meses antes dele morrer. O segundo era o Chico Careca, gordo, de cara larga, sem um dente na frente. Capanga do coronel havia 9 anos. O terceiro, esse ninguém soube dizer direito o nome. Chamavam ele de Cabra do Twin. Era o novo no bando. Era o que levava o recado. Entraram no terreiro sem desmontar. A égua de Zé Pinga pisou a horta pequena de coentro que Benedita tinha na beira da casa. Os 3 filhos saíram na porta. Benedita continuou parada, com a mão na rédea de Jurema. "Ô mulher", falou o Chico Careca, cuspindo uma baba de fumo. "O coronel tá armando uma festa lá na fazenda. Festa grande pra gente de fora. Tá precisando de animal." Benedita não respondeu. "Ele mandou vir buscar essa égua aqui." O cabra do Twin desmontou. Veio andando devagar, com a mão na coronha da espingarda. Do jeito que o cabra que tem medo anda, fingindo que não tem. "Eu pago", continuou o Careca, de cima do cavalo. "Pago depois da festa. Você sabe como é. Coronel não fica devendo a pobre, não." Benedita olhou nos olhos do cabra do Twin. Era o mais novo, o mais inseguro. Ela sabia que se tivesse um canto frouxo naquele trio, era aquele. Mas Benedita não era boba. Ela também sabia que frouxo demais, com espingarda na mão, mata mais do que macho de peito. Frouxo é o cabra que puxa o gatilho só pra provar pros outros que não é frouxo. "A égua é minha", ela disse baixinho. "Eu trabalho com ela. É o sustento dos meninos." O cabra do Twin pegou a rédea de Jurema. O caçula, o Zé Miúdo, que tinha 8 anos e o coração maior que o corpo, pulou da porta, correu. Tentou segurar o freio da égua com as 2 mãozinhas. Gritou que não, que Jurema era deles. O Chico Careca desceu do cavalo num pulo só. Acertou um safanão no menino que jogou ele no chão do terreiro. A boca do Zé Miúdo pintou de sangue. O irmão do meio começou a chorar. O Severino, o mais velho, deu um passo para frente. E Benedita o segurou pelo braço com uma força que o menino depois, já homem feito, ia lembrar a vida inteira. "A mão de minha mãe", contou Severino em 1978, já com 60 anos, pro sobrinho que fez a entrevista. "A mão dela segurou meu braço igual a mão de bicho, como se ela soubesse que se eu avançasse, o Chico Careca ia me botar uma bala antes eu chegar." Os 3 capangas saíram do terreiro levando Jurema atrás, na corda. Levaram também os alforjes com os 22 tijolos de rapadura. Porque coronel que toma, toma tudo. A poeira da estrada subiu e desceu. O cavalo dos 3 homens sumiu na curva do pé de Juazeiro. Benedita ficou parada no meio do terreiro. Os 3 filhos em volta dela, o Zé Miúdo com o lábio sangrando. Ninguém falava nada. Ali naquele silêncio que parecia durar a eternidade inteira, foi que começou. Embora ninguém no mundo soubesse ainda. O fim do coronel Augusto Feitosa. Mas tem coisa que o povo do sertão conta baixinho. Essa aqui conta mais baixo ainda. O que Benedita murmurou antes de entrar na casa, com a mão ainda no ombro do caçula, ninguém escutou direito. O Severino, já idoso, jurou que foi uma oração. Eu, depois de ler a caderneta, duvido que tenha sido. Para você entender Benedita, cabra, tem que entender o outro lado da balança. Tem que entender Augusto Feitosa. E Augusto Feitosa era o tipo de homem que o sertão produzia a cada 20 anos e depois se arrependia. Nasceu na fazenda Santa Cruz do Lagedo, em 1879. Terceiro filho de fazendeiro médio, daqueles que tinha terra, mas não tinha respeito. O pai, o velho Feitosa, era conhecido como homem de palavra.
o que no sertão dos anos 1800 queria dizer que ele pagava o que devia e matava quem ele prometia matar. Augusto herdou a terra com 23 anos, quando o velho caiu de uma passagem apoplética. Herdou também duas coisas que o pai não tinha: ambição e rancor. Em 10 anos, Augusto Feitosa dobrou a fazenda. Em 15, dobrou de novo. Ele comprou terra de viúva. Comprou terra de herdeiro que precisava pagar dívida. Comprou terra de sitiante velho que não tinha filho para cuidar da lavoura. Comprou. E o que não comprou, tomou. Era esse o sistema. O coronelismo não era uma invenção do coronel só, era um pacto que envolvia todo mundo. O padre batizava os filhos dele. O delegado fechava os olhos para as propriedades dele. O juiz assinava os papéis dele. E o povo do município votava no candidato dele. Em troca, o coronel arrumava emprego, dava aluguel da casa, pagava enterro de pobre e distribuía farinha na seca. Era um contrato. Injusto, mas contrato. E Feitosa cumpria. Dá para dizer isso sobre ele. Feitosa distribuía, pagava enterro, dava remédio, mandava filho de empregado para estudar em Recife. Mas o preço era a submissão. Era a obediência. Era a certeza de que tudo que tu tinha, no fundo, era dele. Emprestado. E quem esquecia isso, pagava caro. Em 1927, um rendeiro chamado Manuel Lopes ousou discordar de Feitosa numa negociação de boi. 3 meses depois, Manuel Lopes apareceu morto no meio da Caatinga, com 2 tiros nas costas. Nunca se achou quem matou. Nunca se investigou direito. Em 1929, a família Pereira, que tinha uma terra pequena que fazia divisa com a Santa Cruz, se recusou a vender. Em dezembro daquele ano, a casa dos Pereira pegou fogo numa noite sem vento. 3 morreram dentro. Os sobreviventes venderam a terra no mês seguinte, pela metade do preço. Em janeiro de 1931, 3 meses antes da história que eu tô contando, Feitosa armou a mais pomposa das festas que o município já tinha visto. Era o aniversário de 52 anos dele. Ia vir gente de Recife, ia vir o senador, ia vir o bispo auxiliar da diocese. E para essa festa ele precisava de animal de carga. Muitos animal. Precisava de cavalo para os visitantes passear, de boi para matar para comida, de burro para os carroça. Ele podia comprar. Tinha dinheiro. Mas comprar era costume de quem temia o povo. E Feitosa não temia o povo. O povo temia ele. Então mandou os capanga rodar pela redondeza. Ordem era simples: traga o que precisa. Pague se der gosto. Se não der, diga que foi ordem minha. Foi essa ordem que chegou na casa de Benedita naquela terça-feira de abril. Era uma rotina, era um costume, era uma lei não escrita. E era, sem que ninguém na fazenda Santa Cruz do Lagedo imaginasse ainda, a última vez que Augusto Feitosa ia mandar um homem buscar alguma coisa de pobre no sertão de Custódia. Porque tem hora que o coronelismo tropeça na pessoa errada. E a pessoa errada, naquele dia, estava calçando alpercata e amarrando o lenço na cabeça, antes de sair pelo sertão com um embrulho embaixo do braço. Benedita esperou os meninos dormirem. Não podia ir de dia porque o Chico Careca ainda estava na estrada e podia voltar. Não podia ir de madrugada porque ainda era cedo demais para fazer o que ia fazer depois. Ela foi à tarde. 3 da tarde de quarta-feira, 15 de abril de 1931. Pegou o chinelo velho, o lenço preto, e andou os 2 quilômetros até a igrejinha de Nossa Senhora das Dores, no alto do Lagedo. O padre se chamava Padre Epifânio. 62 anos, português de origem, sertanejo de sotaque. Conhecia Benedita desde o batismo do Severino, 13 anos antes. Benedita entrou na sacristia. Encontrou o padre arrumando os paramentos para a missa de sexta. Padre, os homens do coronel levaram a minha Jurema. Padre Epifânio não parou de dobrar o pano do altar. Só levantou o olho devagar. Benedita, minha filha, o coronel vai pagar. Ele sempre paga. Não é de pagamento que eu vim tratar, padre. É de justiça. O padre largou o pano, sentou no banco, respirou fundo. Benedita, ouça.
A justiça do homem é uma, a justiça de Deus é outra. Quando a justiça do homem falha, a gente confia na de Deus. E quando a justiça de Deus também demora, padre? O padre não respondeu, só abaixou a cabeça. E nessa hora, segundo o que Benedita escreveu na caderneta naquela noite, com letra trêmula, mas firme, entendi que o padre rezava pelo coronel tanto quanto rezava pelos pobres, e que quem reza pelos dois lados, no fundo, só reza por quem paga o dízimo. Benedita não discutiu. Agradeceu, beijou a mão do padre como era costume, e saiu. Do alto do lajedo, desceu a ladeira até a delegacia. 2,5 km de estrada de pedra. Chegou com o pé em carne viva. O delegado era o sargento Nicolau Bento, 38 anos. Já tinha sido caboclo de cangaço na juventude, mas tinha mudado de lado depois que a polícia matou o irmão dele num tiroteio. Agora usava farda. Agora prendia quem antes andava com ele. Era um homem torturado, mas que ainda funcionava. Sargento, os homens do coronel tomaram a minha égua. Nicolau Bento tirou o chapéu. Mediu Benedita de cima a baixo. Benedita, minha filha, se eu fosse atrás de todo o bicho que o coronel toma no município, eu não ia ter tempo de dormir. Não é um bicho qualquer, sargento. É o sustento dos meninos. Eu sei que é. Houve um silêncio longo. O sargento parecia que ia dizer alguma coisa. Engoliu. Parecia que ia dizer de novo. Engoliu de novo. Por fim falou baixinho. Benedita, volta pra tua casa. Esquece a égua. Vai tendo outra. Não vai não, sargento. Então compra outra. Com que dinheiro, sargento? Nicolau Bento desviou o olho. Pegou o chapéu. Fingiu que ia arrumar um papel na mesa que não precisava arrumar. Benedita, eu tenho 3 filhos também. Se eu bater de frente com Feitosa, meus filhos comem o quê no mês que vem? Benedita entendeu. Agradeceu com a cabeça. Saiu. Passou no vizinho de terra, seu Raimundo Rufino, que era o pobre mais graduado do povoado. Tinha 3 vacas, uma casa de alvenaria e um sobrinho que estudava direito em Caruaru. Todo mundo respeitava seu Raimundo. Seu Raimundo tinha voz na vila. Benedita contou. Seu Raimundo ouviu. Coçou a barba branca e disse finalmente: minha filha, você devia era agradecer. Agradecer o quê, seu Raimundo? Que não levaram os meninos junto. Benedita saiu sem responder. Voltou para casa. 3,5 km. Chegou quando o sol já estava se pondo atrás da serra. Dentro da casa, fez a janta dos meninos. Botou eles para dormir. Escondeu o sangue que tinha voltado no lábio do Zé Miúdo com um pano molhado. Depois sentou na beira da cama. Pegou a caderneta de couro que o falecido seu Joaquim tinha deixado. Era dele, caderneta de conta de roça. Mas depois que ele morreu, Benedita escrevia ali coisas soltas. Oração, nome de santo, receita de remédio. Abriu numa página em branco. Escreveu com a letra trêmula de quem aprendeu a ler tarde. Dia 15 de abril. Fui em 3 portas. Padre, delegado e seu Raimundo. Pedi justiça a quem serve o mesmo Senhor. Foi burrice minha. A partir de agora vou bater em porta de quem não deve nada a ninguém. Que Deus me perdoe. Que Jurema me espere. Fechou a caderneta. Guardou embaixo do colchão. Pegou um embrulho de pano cru que estava guardado numa lata no fundo do armário. Um embrulho que ninguém, nem os filhos, sabia que existia. Um embrulho que ela tinha guardado havia 6 anos, desde a morte do marido. Colocou embaixo do braço, pegou o lenço preto, pegou um cantil de água e saiu pela porta dos fundos, quando a lua nova já tinha se escondido atrás da serra. O que tinha dentro daquele embrulho, ninguém do povoado jamais adivinharia. Mas o homem que ela ia procurar, no fundo da grota da Serra do Veneno, ia reconhecer na hora. Benedita caminhou a noite inteira. A rota eu reconstruí com base em 3 relatos. O de seu Anastácio, que era pastor de cabra, e tinha 9 anos em 1931. Ele viu uma sombra de mulher passar pelo açude do coqueiro por volta das 8 da noite. Contou pro pai. O pai mandou ele calar a boca.
O segundo relato veio de Dona Quitéria, vizinha de Benedita, que ouviu um ruído no quintal por volta das 7h30, levantou, olhou pela fresta da porta e viu Benedita sumindo na estradinha que ia para o pé da serra. Não contou para ninguém até 1962, quando a velha estava de cama, esperando morrer, e soltou para a neta. O terceiro é da própria caderneta. Andei 5 léguas. Passei pela grota do Umari, pelo riacho seco, pelo buraco do Onça. Não encontrei alma viva, só vento e bicho. Tive medo. Mas de voltar para casa sem fazer o que tinha que fazer, tive mais medo ainda. 5 léguas é coisa de 30 quilômetros. 30 quilômetros de caatinga fechada, de pedra solta, de raiz de mandacaru rasgando a canela, de serpente dormindo no meio do caminho. 30 quilômetros de uma mulher de 43 anos, descalça de alpercata gasta, com um embrulho de pano cru embaixo do braço. O sertão era brabo naquela noite. A lua tinha sumido. As estrelas apareciam e sumiam atrás das nuvens de poeira que o vento levantava. Uma coruja gritou 3 vezes em cima de um angico. Benedita fez o sinal da cruz, pediu para Nossa Senhora das Dores e continuou. Agouro, dizia o povo velho, é bicho que avisa o que já está escrito. Benedita não queria ouvir. Benedita queria chegar. Por volta das 4 da manhã, ela avistou a lombada da Serra do Veneno. Não era uma serra grande. Era uma escarpa escura, cheia de grota funda, cheia de caminho que só quem nasceu ali sabia. Era ali que, segundo a voz do povo, o bando do Cabra de Ferro tinha aquartelamento naquela estação. Cabra de Ferro era o nome que ele usava. O nome de batismo. Esse só a mãe dele conheceu. E a mãe dele tinha morrido em 1923. Benedita subiu a grota a pé. Parou 3 vezes para descansar. Uma vez porque ouviu passo. Outra porque sentiu que tinha alguém na mira dela, mas não viu ninguém. A terceira porque o coração dela estava batendo tanto que ela achou que ia morrer ali mesmo, sem cumprir o que veio cumprir. Finalmente, quando o céu estava começando a ficar cinza de madrugada, ela chegou numa clareira escondida entre 2 lajedos. 4 homens de pé, rifle apontado, chapéu de cangaço, couro enfeitado com moeda. Para aí, mulher! Gritou um deles. Quem é tu? E o que é que tu traz no embrulho? Benedita não se mexeu, não baixou a cabeça, não tremeu a voz. Eu sou Benedita das Pedras, de Custódia. Traz recado pro Cabra de Ferro e traz um presente que ele precisa saber que existe. Cabra de Ferro não era cangaceiro romântico. Esquece a foto colorida do Lampião com chapéu bordado. Esquece o bordel com Rebeca tocando. Cabra de Ferro era outra coisa. Nasceu em 1896, no sertão da Paraíba, em Taperoá. Nome de batismo: João Umbelino dos Santos. Filho único de lavradeira viúva. Aprendeu a ler com o vigário da paróquia dos 10 aos 14 anos. Depois disso, o vigário morreu de febre e João Umbelino foi pro eito. Aos 19 anos, um capataz da fazenda onde ele trabalhava espancou a mãe dele porque a velha tinha deixado cair um jarro de leite. João Umbelino matou o capataz naquela mesma noite com um cavador de cerca e sumiu no mato. Daí em diante, virou o que o sertão virava: cangaceiro. Mas não de bando grande. Cabra de Ferro tinha horror a bando grande. Bando grande chama a atenção, bando grande tem traidor, bando grande morre inteiro num tiroteio só. Cabra de Ferro andava com 7 homens, às vezes 9. Nunca mais que isso. Era um cabra escolhido a dedo. Cabra que tinha uma coisa em comum com ele. Cada um desses 7 tinha uma conta aberta com algum coronel do sertão. Conta de pai morto, de irmã estuprada, de terra tomada, de casa queimada. Cabra de Ferro dizia pros seus homens: nós não somos bandido, nós somos cobrador. E o que a gente cobra, o coronel já gastou. Então é tudo juro. Ele tinha uma regra que o Lampião nunca teve. Não atacava ninguém que não tivesse feito mal a alguém. Vila pequena, feirante, vaqueiro, tropeiro, fazendinha de pobre. Esses Cabra de Ferro respeitava. Passava sem tocar. Mas coronel.
Coronel ele comia, e Augusto Feitosa estava na lista dele havia 7 anos. Benedita não sabia disso quando subiu a grota. Benedita só sabia uma coisa. O povo velho falava que o homem que o Coronel Feitosa mais temia no mundo era o Cabra de Ferro. Não por medo de bala. Feitosa era fanfarrão, mas não era covarde. Era medo de outra coisa. Medo do que Cabra de Ferro sabia. E o que Cabra de Ferro sabia, ele sabia porque um dos 7 homens do bando dele era irmão de um tropeiro que Feitosa tinha mandado matar em 1924. E esse tropeiro, antes de morrer, tinha contado pro irmão um segredo do coronel. Um segredo que fazia Feitosa acordar de madrugada suando frio. Cabra de Ferro já tinha rondado a fazenda Santa Cruz do Lagedo 3 vezes naqueles 7 anos. 3 vezes tinha chegado perto. 3 vezes tinha recuado. Porque Feitosa era esperto. Feitosa andava com 7 capanga armado até os dentes. Feitosa mantinha gente vigiando a estrada 24 horas. E, mais importante, Feitosa dormia num quarto sem janela, cercado de parede grossa, com 3 portas trancadas entre a cama dele e o mundo lá fora. Para entrar ali, você precisava de informação. E informação, nenhum cangaceiro do sertão tinha. Até Benedita das Pedras subir a Grota do Veneno, numa madrugada de quarta para quinta-feira, 15 para 16 de abril de 1931, com um embrulho de pano cru embaixo do braço. O Cabra de Ferro recebeu Benedita dentro da gruta, sentado numa pedra, de costa para a parede, com o rifle atravessado no colo. Os outros 6 cangaceiros espalhados em volta, de olho em tudo. Benedita não baixou a cabeça, não se ajoelhou. Sentou numa pedra de frente para ele, a 3 metros de distância. Eu sou Benedita das Pedras, viúva de seu Joaquim das Pedras. Você deve se lembrar do meu marido. Cabra de Ferro fez uma careta. Os outros cangaceiros trocaram olhar. Seu Joaquim morreu em 1925 de malária, continuou ela. Antes dele morrer, ele contou para mim uma coisa que ele nunca contou para mais ninguém. Ele me fez prometer que se eu usasse essa coisa algum dia, era porque não ia ter mais saída. E o que tu tá querendo dizer, mulher? Tô querendo dizer que meu marido trabalhou na fazenda Santa Cruz do Lagedo por 11 anos. Foi capataz do coronel Augusto Feitosa. Cabra de Ferro endireitou na pedra. E meu marido, continuou Benedita, era o único que sabia de uma história que o coronel preferia que tivesse sumido. A história de um bebê. Um silêncio pesado caiu na gruta. Até o vento parou de cantar na boca da pedra. De 1920 para 1921, uma moça de 15 anos chamada Zefinha, filha de um meeiro da fazenda, engravidou do coronel. Quando ficou sabendo, o coronel mandou meu marido, que era capataz de confiança, resolver o problema. Meu marido não resolveu. Meu marido avisou a família da menina. Ajudou eles a fugirem para Sergipe. Quando o coronel descobriu, meu marido já tinha saído da Santa Cruz e voltado para Custódia. A menina teve o filho? Teve. Em Propriá, Sergipe. O filho tem 10 anos hoje. Se chama Juca. E eu tenho o endereço dele guardado nesse embrulho aqui, junto com uma carta do meu marido, escrita com a letra dele, contando tudo o que aconteceu. E um retrato do menino, tirado em 1928 no estúdio de Aracaju, que a Zefinha mandou de lembrança pro meu marido 2 anos antes dele morrer. Cabra de Ferro não falou. Um dos cangaceiros, um homem de barba preta chamado Bento Trovão, se aproximou. Pegou o embrulho da mão de Benedita. Abriu. Olhou o retrato. Olhou a carta. Leu em voz baixa, porque o Cabra de Ferro não tirava o olho de Benedita. Confere, chefe, falou Bento Trovão. Letra de capataz. Retrato de menino de verdade. Endereço em Propriá. Cabra de Ferro levantou da pedra. Andou 3 passos. Parou. Mulher, tu sabe o que é isso que tu tá me dando? Sei sim, senhor. Tô te dando a chave da porta do quarto do coronel. Porque se ele pensar que esse menino vai aparecer no município dele, ele não vai dormir mais. E um coronel que não dorme é um coronel que erra. E por que tu não vai direto à cara dele com isso?
Bastava ameaçar. Ele te daria a égua e ainda uma fortuna. Benedita olhou para o cabra de ferro com uma calma de assustar. Porque eu sou mulher de um filho só, seu cabra de ferro. 3 filhos, na verdade. E se eu chegasse perto da fazenda Santa Cruz com essa informação na boca, eu amanhecia com a garganta cortada no meio da caatinga. E meus meninos virava órfão 2 vezes. Com você é diferente. Com você é pacto. Cangaceiro cumpre pacto. Coronel não. O cabra de ferro sorriu. Pela primeira e única vez na madrugada toda. E o que tu quer em troca? Benedita respirou fundo. Olhou para cada um dos 7 homens ao redor da gruta. Voltou os olhos para ele. Eu vou te dizer o que eu quero. Mas você precisa prometer antes que vai ouvir até o fim. Porque o que eu vou pedir, você nunca ouviu nenhuma mulher pedir. Cabra de ferro cruzou os braços. Pode falar. O que Benedita pediu, seu Anastácio me contou na beira do fogo, 3 meses antes dele morrer. E ele ouviu da própria Benedita, 30 anos depois do fato, quando ela já estava velha, doente, e sentia que precisava contar para alguém antes de ir. Benedita não pediu vingança. Não pediu que matassem Augusto Feitosa. Não pediu dinheiro. Não pediu a terra de Feitosa. Não pediu nenhuma dessas coisas que o povo velho espera que mulher afrontada peça. Ela pediu 3 coisas. A primeira, a égua de volta, Jurema, viva, inteira, descansada. Entregue no terreiro da casa dela na madrugada seguinte. Sem bilhete, sem explicação. Como se tivesse voltado sozinha. A segunda, que o nome de Augusto Feitosa desaparecesse dos livros cartoriais do município a partir daquele ano. Não que o coronel morresse, atenção. Que o nome dele fosse apagado. Que o povo esquecesse que ele existiu. Que a família que ficasse não tivesse de onde começar a contar a história. Ao ouvir isso, Cabra de Ferro franziu a testa. Mulher, tu tá me pedindo para invadir cartório do município? Não, seu Cabra de Ferro. Tô pedindo para você mandar recado para 2 pessoas que você sabe que obedece. O tabelião titular de custódia, que deve um favor antigo para você de quando o filho dele foi pego roubando boi e você deixou ele vivo. E o juiz substituto da comarca, que em 1928 atendeu numa fazenda em Flores e foi embora com a pele inteira porque você pediu. Você manda o recado. Eles entendem. Cabra de Ferro ficou calado. E a terceira coisa? Benedita baixou a voz. E o que ela disse aqui, segundo seu Anastácio, foi o que mais chocou o cangaceiro. A terceira é a mais importante, seu Cabra de Ferro. Se você não cumprir essa, as 2 primeiras não valem nada. Fala, que quando essa noite acabar, meus 3 filhos nunca saibam que eu vim aqui. Nunca saibam que eu fiz o que fiz. Nunca saibam o nome de você. Nunca saibam dessa gruta. Que eu volte para casa antes do galo cantar. Que Jurema volte como se tivesse se soltado sozinha. Que o coronel Feitosa desapareça como se fosse vontade de Deus. E que meus 3 meninos cresçam achando que a mãe deles é uma viúva teimosa que nunca se metida em nada. Cabra de Ferro olhou para ela um bocado de tempo. Deu para contar 30 batidas de coração, segundo seu Anastácio. Depois disse: Mulher, tu é a vingança mais perfeita que eu já vi na minha vida. Porque a melhor vingança não é aquela que o vingado sabe. É aquela que o vingado nunca vai saber quem teceu. Não é vingança, seu Cabra de Ferro. É justiça. Vingança é o que o coronel fez com a Zefinha, com o tropeiro, com seu Manuel Lopes, com a família Pereira. Justiça é o que eu tô fazendo agora. Os 6 cangaceiros da gruta ficaram calados. O Bento Trovão cuspiu no chão, em sinal de respeito. Cabra de Ferro estendeu a mão. Benedita apertou. Pacto fechado. Sem sangue, sem jura, sem papel. Só palavra de cangaceiro e palavra de viúva. Que no sertão daquela época, valia mais do que escritura de tabelião. Mulher, falou Cabra de Ferro. Amanhã à noite, na fazenda Santa Cruz do Lagedo, o coronel Augusto Feitosa tem uma festa marcada. Vai ter música, vai ter senador, vai ter bispo auxiliar, vai ter até fogo de artifício vindo de Recife. E a gente vai dar o espetáculo que ninguém esperava.
Benedita levantou da pedra, arrumou o lenço preto na cabeça, deu um passo para fora da gruta. Antes de sair, olhou para trás. Seu cabra de ferro, diga. No quarto do coronel tem um cofre de ferro atrás da santa de Santa Rita de Cássia. A chave do cofre ele carrega no pescoço, num cordão de couro. No cofre tem 3 coisas: a escritura das terras que ele tomou a ferro e fogo, a lista dos homens que trabalham para ele fazer o serviço sujo e um envelope com cartas que ele guardou para chantagear os amigos dele um dia. Deixa as 3 coisas na porta do padre Epifânio, sem assinatura. Cabra de ferro arqueou a sobrancelha. E por quê? Benedita sorriu pela primeira e única vez naquela noite. Porque se o padre não pode fazer justiça com batina, pelo menos vai ter que fazer com a consciência. E sumiu na descida da grota. Antes da gente descer pro que aconteceu na fazenda Santa Cruz do Lagedo naquela madrugada, eu preciso te falar uma coisa rápida, irmão. Tudo que eu tô contando aqui, essa caderneta de couro, esse pacto na gruta, o segredo do tropeiro de 1924, o envelope do cofre atrás da santa. Isso é o tipo de história que nunca chegou em livro de escola, nunca chegou em jornal da época, nunca chegou em documentário de televisão. Porque o Brasil oficial tem medo do Brasil profundo. Tem medo do que o sertão escreveu na sombra, enquanto o país fingia que só existia o que estava no jornal do Rio de Janeiro. Eu passei 3 anos rodando o Alto Sertão. Entrei em baú de viúva, caderno de capataz aposentado, confissão de filho de cangaceiro em leito de morte. E juntei numa coisa só, 3 arquivos. O primeiro é o que o cartório rasgou, o que o jornal da época não teve coragem de imprimir, o que mandaram esquecer de cima para baixo. O segundo é o que morreu no peito dos véio, os amor proibido dentro do bando, as traição que ninguém teve peito de falar, a noite em que tudo quase acabou diferente. O terceiro é o que ainda assombra, os pactos que foram fechados na escuridão do sertão, as aparição nos lajedo onde correu sangue, a reza que o povo velho ainda faz baixinho quando passa em certos lugares. Tá tudo lá, no link fixado nos comentários, embaixo desse vídeo. Quem quiser abrir os arquivos proibido, abra. Quem preferir ficar só com o que eu conto aqui, fica também. Ninguém vai te julgar, cabra de ferro não julgaria. Agora volta comigo pra Caatinga, porque a festa do Coronel Feitosa já começou, o senador já tá chegando de carro, o bispo auxiliar já tá benzendo a mesa, e a 3 quilômetros dali, 7 homens a cavalo e uma mulher descalça ainda acordada em custódia estão prestes a rasgar a noite do lajedo no meio. E o que aconteceu ali, cabra, eu vou contar agora. Porque chegou a hora. 16 de abril de 1931, quinta-feira, 7h30 da noite. A fazenda Santa Cruz do Lagedo, vista de cima da serra, parecia uma ilha de luz no meio de um mar preto. O coronel tinha mandado vir de Recife 30 lampião a querosene, além das velas de cera importada. O terreiro grande da frente estava enfeitado com bandeirinha branca e vermelha. A casa grande, com as janelas todas abertas, soltava fumaça de carne assando desde as 3 da tarde. Tinha chegado o senador, o Dr. Pedro Cantarelli, vindo de Recife num automóvel Ford que todo mundo ficou olhando. Tinha chegado o bispo auxiliar da diocese, Dom Antônio Maria Silveira, num carro mais modesto, mas com um padre jovem dirigindo de paletó branco. Tinha chegado o juiz da comarca, o prefeito de Custódia, o prefeito de Serra Talhada, 3 coronel amigo de Feitosa vindo da Paraíba, e mais umas 30 família graúda do sertão. Tinha ainda a banda de música de Tacaratu, 8 músicos de farda branca, tocando no giral da frente. E dentro da casa, na sala de jantar, uma mesa de 15 metros, com 18 tipos diferentes de doce, com cristal lapidado, com louça inglesa, com castiçal de prata. O coronel Augusto Feitosa presidia a mesa. Paletó branco, chapéu pendurado no cabide da parede, charuto cubano aceso, copo de cachaça envelhecida na mão. Tava bem humorado. Tava no auge.
Naquela semana tinha conseguido mais 10 hectares de terra por baixo do pano. Naquela tarde tinha vendido uma tropa de boi gordo para o frigorífico de Petrolina por um preço acima do mercado. Naquela noite estava cercado de todo mundo que importava no sertão de Pernambuco. Um brinde, levantou o senador Cantarelli, ao nosso anfitrião, homem de palavra e de ferro, coluna da civilização no sertão. Todo mundo levantou o copo. O bispo auxiliar benzeu o ambiente. Lá fora, no curral dos fundos, atado ao mourão perto do bebedouro, estava uma égua baia de nome Jurema. Calma, de cabeça baixa, comendo milho da quartinha, sem saber que aquela noite era a última noite que ela ia dormir naquela fazenda. Os 3 capanga de Feitosa, o Zé Pinga, o Chico Careca e o Cabra do Tuim estavam jogando baralho no alpendre lateral. Bebiam uma cachaça barata. Riam alto. O Chico Careca contava de novo a história de ter empurrado o moleque Zé Miúdo no terreiro de Benedita. Os outros 2 davam risada. A uns 600 metros da fazenda, no meio da caatinga fechada, 7 sombras se aproximavam a pé, deixando os cavalos amarrados atrás de um grupo de umburana. A festa continuava. O senador discursava. A banda tocava um baião lento. O bispo auxiliar, já meio tocado, começou a contar uma piada sobre um padre e uma viúva. Eita peste de noite! O coronel ria alto. Ninguém escutou o silêncio que tinha baixado no curral. Ninguém percebeu que das 7 sentinelas que Feitosa mantinha em vigília 24 horas, 5 já estavam no chão, sem pescoço. As outras 2, amarradas de cara no barro de mordaça. Em custódia, a 5 léguas dali, uma mulher de 43 anos estava sentada na beira da cama, no escuro, olhando pela fresta da janela, com a caderneta de couro no colo, sem escrever, só esperando. Eu vou reconstruir agora com 3 fontes. A primeira é a caderneta de Benedita, que foi escrita no dia seguinte, com base no que o próprio Cabra de Ferro mandou contar para ela por um mensageiro. A segunda é o depoimento de um sobrinho do Bento Trovão, gravado em 1964 por um pesquisador da Universidade Federal, que depois foi guardado num arquivo em Recife. A terceira é o que seu Anastácio me contou. Ele que tinha um primo que trabalhava na cozinha da Fazenda Santa Cruz e viu de dentro. Eu vou ser honesto com você, Cabra. Em muita coisa, as 3 fontes batem. Em outras, se contradizem. Eu vou falar o que bate. E quando contradizer, eu te aviso. A entrada foi pelo curral dos fundos. Isso as 3 fontes confirmam. Por volta de 9h30 da noite, com a festa no auge, com o senador já bêbado, com a banda tocando um forró animado, 7 homens pularam a cerca do curral. 7 sombra, sem tiro, sem grito. Silêncio de morte. Jurema, a égua baia, levantou a cabeça quando o Bento Trovão se aproximou. Ele tinha um embornal de milho na mão. Falou baixinho pro ouvido dela. A égua seguiu sem reação, como se conhecesse o Cabra. A primeira das 7 coisas que Cabra de Ferro tinha prometido cumprir, já estava cumprida. A égua saiu pela porteira dos fundos, amarrada num dos cavalos do bando, conduzida por um cangaceiro mais novo, chamado Zé Branco, que ficou responsável de levar ela em volta do lajedo até Custódia. Restavam agora, dentro da fazenda, 6 cangaceiros. Cabra de Ferro na frente. O alpendre lateral, onde o Zé Pinga, o Chico Careca e o Cabra do Tuim jogavam baralho, ficava no caminho da Casa Grande. Não tinha como passar sem enfrentar os 3. As fontes se contradizem aqui. A caderneta de Benedita fala que os 3 capanga foram dominados sem um tiro, porque o Bento Trovão e outro cangaceiro chamado Nono do Riacho pularam por trás e cobriram a boca dos 3 com pano de cachaça. O depoimento do sobrinho do Bento fala que houve luta. O relato de seu Anastácio, que veio por tabela do primo da cozinha, não fala nada sobre isso. Só diz: os 3 capangas sumiram. Ninguém viu o que aconteceu com eles. O que eu sei ao certo é que nos registros da delegacia de Custódia, 3 dias depois, o sargento Nicolau Bento registrou o sumiço de 3 capanga da Santa Cruz do Lajedo.
O registro não foi assinado pelo coronel. O coronel, você sabe, já não existia mais para assinar. Mas eu tô me adiantando. Com os 3 capanga neutralizado, os 6 cangaceiros dividiram a tarefa. 4 deles, chefiado pelo Bento Trovão, entraram pela porta da cozinha. Renderam a cozinheira e os 3 camareiros sem barulho, amarraram todo mundo, botaram mordaça e prosseguiram pela sala de baixo. 2 cangaceiros, chefiado pelo próprio Cabra de Ferro, seguiram por fora, pela escada externa que levava direto ao 2º andar, onde ficava o quarto do coronel. Aqui um detalhe que seu Anastácio contou. Cabra de Ferro sabia do quarto sem janela, sabia das 3 porta-tranca, sabia do cordão de couro no pescoço, mas tinha uma coisa que ele não sabia, que o coronel tinha mandado construir depois de 1928, uma passagem secreta, escondida atrás da porta do banheiro que ia dar no curral. Por sorte do Cabra de Ferro, por azar do coronel, Feitosa naquela noite não estava no quarto. Feitosa estava na sala de jantar, no auge da festa, cercado de bispo e senador. Cabra de Ferro entrou no quarto vazio. Abriu o cofre com uma haste de ferro, sem precisar da chave. Retirou as 3 coisas que Benedita tinha pedido: as escrituras das terras tomada a ferro e fogo, a lista de homem que faziam o serviço sujo e o envelope de carta para chantagem futura. Guardou tudo num bornal de couro. Fechou o cofre como tava. Desceu pelas escadas internas. Quando o Cabra de Ferro chegou na sala de jantar, tudo mudou. Aqui, Cabra, eu vou parar de pisar em ovo e te dizer a verdade. Não existe uma versão oficial do que aconteceu com Augusto Feitosa naquela noite. Existem 2. A versão do cartório, assinada 3 semanas depois por um tabelião chamado Honório Cavalcante, diz que o coronel Augusto Feitosa da Silva Pereira, aos 52 anos, foi vítima de um ataque súbito do coração na madrugada de 17 de abril de 1931, tendo sido sepultado no jazigo da família no cemitério municipal de Custódia. A certidão de óbito tá lá. Pode ser consultada se o cartório ainda tiver esse volume, o que eu duvido, porque metade dos volumes de 1931 sumiu em 1962 num incêndio que ninguém sabe explicar. A versão do povo velho que seu Anastácio me contou é outra. Quando o Cabra de Ferro desceu as escadas internas, encontrou os 4 cangaceiros do Bento Trovão no pé da escada, esperando. A sala de jantar ficava a 3 metros dali. Eles ouviam tudo. O senador falando alto, o bispo rindo, o coronel fazendo um brinde ao próprio aniversário. Cabra de Ferro fez um sinal. Os 6 homens entraram na sala de jantar juntos. Não deu tempo de reação. Não teve tiro. Pelo menos não ali, não ainda. O que aconteceu, seu Anastácio contou, foi o seguinte. Os 6 cangaceiros dominaram os 22 convidados sem disparar uma bala. Botaram todo mundo de cara no chão, incluindo o senador, incluindo o bispo auxiliar, incluindo o juiz da comarca. Cabra de Ferro em cima da cabeceira da mesa, com o coronel ajoelhado na frente dele, anunciou: "Essa aqui é uma visita do sertão. A festa de vocês acabou. Vocês vão ficar de cara no chão, de boca calada até a gente sair. Quem mexer, vai pro chão do jeito que os bichos vão pro matadouro." O senador Cantarelli fez xixi na calça. O bispo auxiliar começou a rezar em latim. Cabra de Ferro olhou pro coronel. Coronel, segundo seu Anastácio, era um homem alto, forte, com a barba fechada, de olho azul e pele queimada. Nessa hora o coronel estava pálido, os olhos arregalados. Cabra de Ferro se abaixou. Falou baixinho pro ouvido do coronel, tão baixo que só o Bento Trovão ouviu. E Bento Trovão, 30 anos depois, contou pro sobrinho, que contou pra quem gravou. "Você se lembra da Zefinha de 1921, seu coronel? O menino dela tá vivo, tá em Propriá, tem 10 anos. Se chama Juca Feitosa. Eu tô com a carta do capataz que levou ela embora com o retrato do menino e com o endereço. Eu não vou matar o você hoje. Eu vou fazer pior. Eu vou fazer o menino voltar pra cá.
na hora certa, com testemunha, com cartório, com tudo que um bastardo precisa para provar que é filho. E quando ele chegar, não vai ter como você fugir. Então você tem duas escolhas. Ou você some, ou você enfrenta um filho ilegítimo voltando 10 anos depois, pro meio da sua família, pro meio dos seus amigos, pro meio do seu compadre. Escolha. A primeira versão, o cartório diz que deu infarto. A segunda versão, seu Anastácio diz que o coronel se levantou, foi até o escritório, escreveu uma carta que ninguém nunca leu e se enforcou na trave do teto com a corda da cortina. A terceira versão, de um cangaceiro mais novo que em 1976 estava num asilo em Petrolina e soltou numa tarde de domingo para uma enfermeira, diz outra coisa. Diz que o cabra de ferro enfiou uma faca por baixo do queixo do coronel, sem sangue aparente, porque a faca entrou em ângulo e foi parar direto no cérebro, e que depois eles arrumaram o corpo na cama como se estivesse dormindo, para quando encontrassem parecer morte natural. Eu, depois de ler a caderneta de Benedita, acredito na segunda. Ela escreveu 30 anos depois, num parágrafo perdido. O coronel escreveu a última carta dele sozinho. A gente só deu a caneta. O que ele fez com a caneta foi escolha dele. Mas aqui, cabra, o que aconteceu exatamente com o corpo do coronel, deixa pro povo velho. Deixa pra história oral. Deixa pra você escolher qual verdade prefere carregar. Uma coisa é certa. Naquela noite, Augusto Feitosa saiu da sala de jantar vivo, entrou no escritório dele e de lá não saiu mais falando. E na manhã seguinte, 17 de abril de 1931, quando o coronel foi encontrado, a única coisa que tinha mudado na fazenda Santa Cruz do Lagedo era o silêncio. Um silêncio de visagem, de alma penada. Um silêncio que o povo velho ainda hoje jura que ronda aquele terreno. Entre 5 e 5 e meia da madrugada, de 17 de abril de 1931, no terreiro da casinha de taipa de Benedita das Pedras, em Custódia, ouviu-se um ruído de casco batendo em barro seco. O Severino, o filho mais velho, estava no quarto de cima, deitado num jiral. Ele tinha 13 anos. Acordou assustado. Olhou pela fresta da janela. Jurema, parada no meio do terreiro, sozinha, limpa, de cabeça baixa pastando capim seco do lado do mourão. Severino acordou os dois irmãos. Os três desceram de pé descalço em silêncio. A mãe estava de pé na porta, de braço cruzado, de lenço preto na cabeça, olhando para a égua. Severino, no depoimento que o sobrinho gravou em 1978, contou o seguinte: minha mãe não chorou, minha mãe não correu para abraçar a égua, minha mãe só olhou, como se estivesse esperando, como se soubesse que Jurema ia voltar. E o que mais me marcou até hoje foi que minha mãe falou uma coisa baixinho. Eu ouvi porque eu estava bem do lado dela. Ela disse: voltou como veio, agora come. Só isso. Voltou como veio, agora come. Daquele dia em diante, eu soube que minha mãe tinha feito alguma coisa. Eu soube. Mas eu também soube, pelo jeito que ela olhou para mim quando me pegou olhando para ela, que eu não podia perguntar. Nunca. E eu nunca perguntei. Até ela morrer. O caçula Zé Miúdo, com 8 anos, correu para a égua. Abraçou o pescoço dela. Chorou. Jurema baixou a cabeça e encostou o focinho no ombro do menino. O do meio, Antônio, falou uma coisa que o Severino sempre lembrou. Mãe, a égua voltou sozinha? Benedita respirou fundo e respondeu com a voz mais calma do mundo. Sozinha não, meu filho. Ela voltou porque alguém no sertão achou que ela merecia voltar. Deus é isso, entende? Deus é o alguém que um dia faz o direito, mesmo quando ninguém tá olhando. Quem foi esse alguém, mãe? Benedita sorriu. E a resposta dela, segundo o Severino, ele nunca esqueceu. Um dia, quando você for homem, talvez saiba, mas talvez nem precise. Tem coisa que acontece pra gente viver, não pra gente entender. Naquela manhã, Benedita fez o café, botou o leite na chaleira, torrou um pedaço de pão de milho. Os 3 filhos comeram em silêncio,
de olho na égua pela janela. Nenhuma palavra a mais foi dita naquela manhã sobre Jurema, sobre o coronel, sobre os capanga, sobre o dia da feira. Lá no lajedo, a 3 léguas dali, a fazenda Santa Cruz acordava sem o dono. A primeira pessoa a entrar no escritório foi a cozinheira, Dona Guilhermina, que tinha sido amarrada na cozinha no meio da festa e só foi solta por um dos convidados na madrugada. Foi ela que encontrou o coronel. Dona Guilhermina nunca contou o que viu. Em 1957, já com 82 anos, perguntaram para ela de novo. Ela só respondeu: "Eu vi o que Deus me deu para ver. E esqueci no mesmo dia." Tem coisa que a gente ajuda Deus a esquecer. E morreu 3 meses depois, sem nunca ter contado. Aqui, cabra, é que a história fica interessante para mim como pesquisador. Porque entender como uma história desse tamanho foi apagada é mais difícil do que reconstruir o que aconteceu. O apagamento de Augusto Feitosa começou na manhã seguinte ao enterro, dia 18 de abril de 1931. A família do coronel, viúva e 3 filhos adultos, não era de Custódia, era de Recife. Tinha se mudado para Santa Cruz havia 10 anos, mas nunca tinha criado raiz. A viúva, Dona Eulália Feitosa, uma mulher de 50 anos, morena, enxuta de carne, tinha um ódio antigo da fazenda. Sabia das traição do marido, sabia da Zefinha, sabia do tropeiro, sabia de tudo. O que ela não sabia era do filho impropriar. Cabra de Ferro tinha combinado com Benedita que o menino nunca viria para cá. O pacto dele com Benedita era que o menino ficasse em paz. Mas Cabra de Ferro tinha usado a informação como arma. E naquela manhã, uma carta anônima chegou na mão da Dona Eulália. Uma carta que dizia tudo. Dona Eulália leu a carta sozinha, no escritório do marido. Queimou a carta na lamparina. Chamou os 3 filhos. Tomou uma decisão. Em 2 semanas, a família inteira vendeu a Santa Cruz do Lajedo por um preço baixo para uma cooperativa de Recife. Juntou os pertences. Mudou o sobrenome. Os 3 filhos adultos no Rio de Janeiro passaram a assinar Pereira apenas, cortando o Feitosa do meio do nome. A viúva voltou para Recife com o nome de solteira, Eulália Cantarelli. Nunca mais mencionou o falecido. No cartório de custódia, entre maio e agosto de 1931, o tabelião titular, o mesmo Honório Cavalcante que tinha assinado a certidão de óbito, mandou rasgar 3 volumes de registro de propriedade rural, que mencionavam terras que Feitosa tinha tomado a ferro e fogo. Por que ele fez isso? Porque um dia antes um menino pardo entregou um bilhete no cartório que dizia apenas: "O Cabra de Ferro te agradece pelo serviço de 1918. Agora é hora de retribuir. Rasgue os volumes que a gente sabe que você sabe." Assinado, C.F. Honório Cavalcante tinha um filho que, em 1918, tinha sido pego roubando boi. E que naquele ano tinha sido poupado pelo cangaceiro Cabra de Ferro, que só cortou a orelha do menino para servir de lição. Sem aquela poupança, o filho seria um dos tanto que o sertão devorou. Cavalcante não esqueceu. Cabra de Ferro também não. O padre Epifânio, 3 dias depois do enterro do coronel, encontrou um embrulho na porta da sacristia. Dentro, a escritura das terras, a lista de homem e o envelope de chantagem. Sem bilhete, sem assinatura. O padre Epifânio, segundo as freiras da paróquia, ficou trancado na sacristia por 2 horas. Saiu de lá com os olhos vermelhos. Levou o embrulho para casa paroquial, guardou num baú. 2 meses depois pediu transferência de diocese. Foi para Maranhão. Nunca mais voltou ao sertão de Pernambuco. O delegado Sargento Nicolau Bento, em junho de 1931, pediu exoneração da corporação. Voltou a ser cangaceiro, não no bando do Cabra de Ferro, mas num bando pequeno, no sertão da Bahia. Morreu em 1934, num tiroteio com a Força Volante. Antes de morrer, deixou uma carta para a filha que dizia apenas: "No caso de custódia, em 1931, eu falhei. E quem não falhou foi uma mulher de pé descalço que eu não vou nomear aqui, porque o silêncio
É o maior respeito que eu posso oferecer. O vizinho, seu Raimundo Rufino, em 1932 viu o sobrinho, o que estudava direito, morrer num acidente de carro estranho na estrada de Caruaru. Seu Raimundo nunca mais saiu de casa. Em 1935 perdeu a fala de um lado só. Em 1937 morreu, sem falar com ninguém da família havia 2 anos. Quem quis apagar Augusto Feitosa conseguiu. E quem ajudou a apagar, pagou de algum jeito. Só uma pessoa, no município inteiro, ficou intocada. Uma viúva que criava 3 filhos numa casinha de taipa, que ia à feira vender rapadura, que nunca teve o nome mencionado em lugar nenhum, que morreu em 1974, aos 86 anos, de velhice, no próprio giral onde tinha dormido a vida inteira. Benedita das Pedras. A caderneta cabra. Vamos falar dela. Ela mede 22 centímetros de altura por 15 de largura. Tem capa de couro de bode costurada à mão. Tem 56 folhas. 87 páginas escrita, em frente e verso. A última folha está em branco. Ela foi escrita entre 1925, quando seu Joaquim morreu e Benedita começou a usar ela, e 1973, quando Benedita, já quase cega, largou de escrever. O começo é prosaico. Oração para Nossa Senhora das Dores. Receita de remédio para febre. Nome de santo que ela pedia para dia específico da semana. Conta de quanto rendeu a rapadura. Recado para si mesma sobre o que fazer no dia seguinte. Depois vem 1931. 2 meses inteiro, de abril a junho. Escrito com uma letra diferente. Mais firme. Mais apertada. Como se tivesse saído de um lugar onde as palavras não fossem pensadas antes de escrever, fossem só cuspida. Cuspida pra caderneta, para não serem cuspida no mundo. Nesses 2 meses, Benedita conta tudo, não com detalhe poético, com detalhe de quem precisa registrar para não esquecer. Nome, data, quilometragem, frase exata. É ali que eu achei o nome do cabra de ferro, o nome dos 7 cangaceiro, o nome dos 3 capanga, o endereço em Propriá, onde o menino Juca foi criado. É ali que eu achei o segredo da Zefinha. É ali que eu achei a descrição do embrulho de pano cru. É ali que eu achei a frase exata que o padre falou na sacristia. Depois de junho de 1931, a caderneta muda de novo. Volta a ser prosaica. Ainda mais prosaica. Como se Benedita tivesse deixado tudo para trás. Ela fala da roça, do milho que deu bem, do feijão que deu mal. Fala do Severino que cresceu e virou pedreiro em Recife, do Antônio que virou vaqueiro, do Zé Miúdo que virou sapateiro e abriu oficina em Custódia. Fala da égua, Jurema, que viveu até 1947. 16 anos a mais depois daquela noite. Morreu de velhice, deitada no curral, com o caçula Zé Miúdo passando a mão no pescoço dela, contando umas histórias velhas de infância para ela. No dia da morte de Jurema, Benedita escreveu o parágrafo mais longo da caderneta inteira. E é esse parágrafo, cabra, que eu quero ler para você. Diz assim, na letra já trêmula da mulher com 59 anos, Jurema morreu hoje, 7 da manhã, no curral. O miúdo tava com ela, eu cheguei depois, passei a mão no pescoço dela também. Ainda tava quente. Eu só queria dizer aqui, nesta caderneta para mim mesma, que essa égua foi a coisa mais valiosa que eu tive na minha vida, depois dos meus 3 filhos. Não porque ela valia muito em dinheiro, mas porque foi ela que me ensinou uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, que o que é nosso, é nosso. Não importa se o coronel toma, não importa se a força volante prende, não importa se o padre perdoa. Se é nosso, é nosso. E a gente não precisa pedir licença para ninguém para ter de volta. Porque tem coisa no mundo que é mais forte do que lei. É o direito. E o direito não tá escrito em papel. O direito tá nas estrelas, tá na caatinga, tá no peito de quem tem coragem de ir buscar. Quem tiver esse peito, busca. Quem não tiver, deixa. Mas quem tiver e não for, esse perde 2 vezes. Perde o que foi tomado. E perde o peito também. Eu fui.
E graças a Deus, fui. Benedita. Custódia, 17 de março de 1947. Foi essa a última coisa que ela escreveu de importante na caderneta. Depois disso, o resto é rotina. Até 1973, quando ela parou de escrever. A caderneta ficou num baú de cedro. Em cima do baú, uma imagem de Santa Rita de Cássia. Embaixo, a caderneta, com um embrulho de pano cru que continha uma carta, um retrato e um endereço. Um endereço que eu descobri depois, ainda em 1980, tinha morador. O neto do Juca Feitosa ainda vive em Propriá, Sergipe. Ele tem nome diferente. Não usa Feitosa. Nunca usou. E nunca vai saber que o avô dele, nascido em 1921, foi a chave que abriu a porta para o fim de Augusto Feitosa no Alto Sertão de Pernambuco. Eu fui até lá. Conversei com ele. Tomei cafezinho na varanda. Ouvi da boca dele histórias da avó Zefinha, que criou o filho sozinha, lavando roupa para fora. Não contei nada. Não ia ser justo contar. Não era a minha história para entregar. Benedita pediu 3 coisas, lembra? A terceira foi que os filhos dela nunca soubessem. E eu acredito, até por respeito a ela, que essa terceira coisa deve se estender para os descendentes de outros envolvidos também. Tem história que é melhor deixar dormir. Mas a dela, a de Benedita, essa aqui, eu desenterrei. Com a licença dela, eu espero. Porque uma viúva que faz o que ela fez merece, 100 anos depois, ter o nome pronunciado em voz alta. Eu voltei à Custódia mais uma vez antes de fechar esse documentário. Fui no antigo terreiro da casa de Benedita. Não existe mais. A casa caiu. O terreiro virou pasto. A roça virou mato. Só sobrou o pé de juazeiro na curva da estrada. O mesmo pé de juazeiro onde os 3 capanga do Coronel Feitosa sumiram naquela terça-feira de abril de 1931, levando Jurema na corda. Sentei na sombra do juazeiro. Fiquei ali quase 1 hora. O vento passou. O sol baixou. Uma cabra passou com o dono atrás. Perguntei pro dono, um senhor de 60 e tanto ano, se ele sabia quem tinha morado ali. Ele respondeu: Ali era da Benedita, minha filha. Benedita das Pedras. Mulher braba, ela. Viúva, criou 3 filhos. Nunca baixou a cabeça pra ninguém. Dizia o povo velho daqui que ela tinha sangue de cangaceiro nas veias. Que o coronel daquela época tirou uma bicha dela e ela foi atrás, no meio da caatinga, atrás do homem certo. Dizia. Eu mesmo não sei. Foi antes do meu tempo. Eu perguntei o que aconteceu com o coronel. Ele respondeu: Morreu. Morreu de infarto. Assim contaram. Mas aqui no povoado, a gente tem um dito. Quando a mulher reage. Quando a mulher toma as dor dela e vai resolver com as mãos dela. A gente diz que ela tem sangue de Benedita. Sangue de Benedita é sangue que não baixa a cabeça. Que não pede licença. Que pede o que é seu e se não vier, vai buscar. Eu ouvi da minha avó. Minha avó ouviu da mãe dela. Ninguém mais sabe de onde veio, só sabe que veio. Eu agradeci, me despedi, voltei para a estrada. O sol já estava se pondo atrás da Serra do Veneno. A mesma serra onde, 95 anos antes, uma viúva de pé descalço tinha subido uma grota no escuro com um embrulho de pano cru embaixo do braço. Eu parei o carro na beira da estrada. Olhei para a serra. E ouvi, ou acho que ouvi porque o vento do sertão engana muito. O som de casco de égua sumindo no mato. Tem coisa que o povo velho sussurra. Tem coisa que o livro nunca escreveu. Tem coisa que o cartório mandou rasgar, que o padre guardou no segredo, que o delegado levou para a tumba, que o coronel pagou para desaparecer. Mas o sertão, cabra, o sertão é o maior arquivo do Brasil. Tudo o que aconteceu nele está guardado em algum lugar. No dito de uma avó, no nome de uma cabra, no pé de juazeiro da curva, numa caderneta de couro esquecida num baú de cedro. E a gente que pesquisa, que tem paciência, que senta na beira do fogo com os véios 3 meses antes deles morrer. A gente que cruza relato, a gente que abre baú, a gente desenterra.
Benedita das Pedras, viúva, mãe de 3, mulher que cruzou 5 léguas no escuro para buscar o que era dela, que não pediu vingança, que pediu justiça, que criou os filhos até a velhice sem nunca dizer uma palavra para eles, que morreu na cama aos 86 anos, com a mão no peito, em silêncio, no mesmo giral onde tinha dormido a vida inteira. O caderno foi guardado, a testemunha calou. O padre morreu no Maranhão sem nunca voltar. O coronel virou poeira, os capangas sumiram, a égua virou lembrança, a casa caiu, o terreiro virou pasto, mas o nome ficou, plantado no chão rachado, dito baixinho no povoado quando uma mulher reage. Sangue de Benedita, sangue que não baixa. E a história? A história, cabra, a história a gente desenterra aqui, onde a bala canta. Quem viveu, viveu. Quem morreu, virou poeira. E quem foi enterrado 3 vezes pelo sistema, a gente desenterra aqui, no sertão da nossa memória, onde a bala canta. Agora escuta só, cabra. Escuta antes de você fechar esse vídeo. Essa história da Benedita eu passei 3 anos para juntar. Baú de viúva, caderneta de capataz, confissão de cangaceiro em leito de morte. Sentei com um velho de 70 anos na beira do fogo, esperei a cachaça afrouxar a língua, ouvi o que não tava em nenhum papel, e eu junto isso num lugar só, para ninguém mais precisar fazer o que eu fiz. Os 3 arquivos proibidos do cangaço. O que o cartório rasgou. O que morreu no peito dos véio. O que ainda assombra os lajedos do sertão. Tá tudo ali, no link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Para quem quiser ir fundo. Para quem achou que a história da Benedita foi pesada, mas ainda tem peito para mais. Não é aula. Não é livro de escola. É o sertão falando do jeito que o sertão sabe falar quando ninguém tá ouvindo. É a voz dos cabra que morreram com segredo na boca e que agora não morrem mais porque eu anotei. Quem quiser abrir os arquivos, abre. Quem preferir ficar só com Benedita, fica. Ninguém vai te cobrar. Cabra de ferro não cobraria. E para fechar, como a gente fecha sempre, deixa o joinha se você sentiu o que eu senti. Se inscreve no canal se você quer mais história que ninguém tem peito de contar. E comenta aqui embaixo se você conhece alguma história assim, enterrada na sua família, no seu município, na boca do seu avô. A gente lê, a gente pesquisa, e se for verdade, a gente desenterra. Até o próximo caos, cabra. Até a próxima madrugada na serra. Até a próxima caderneta de couro num baú esquecido.